Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal. Afinal, o Brasil pode invadir a Venezuela para derrubar Nicolás Maduro? Esse é o tema de hoje. Então, sem mais papo furado, bora pro vídeo. Antes de começarmos a falar sobre o tema, eu quero saber a importante opinião de vocês. Você aí do outro lado é contra ou a favor do Brasil apoiar os refugiados da Venezuela que chegam a todo momento aqui no nosso país? Comente aqui embaixo o seu ponto de vista para a gente debater. A crise na Venezuela está avançando de uma forma assustadora. A fome está avançando de uma forma que a falta de alimento não vai se limitar somente à classe mais pobre da Venezuela. De acordo com o levantamento realizado pela Caritas na Venezuela, que é uma instituição de caridade internacional, 15,5% das crianças venezuelanas entre 0 a 5 anos estão desnutridas e outros 20% estão em risco iminente de entrar em desnutrição. Isso nos bairros mais pobres das principais cidades venezuelanas. Dados como estes deveriam ser coletados pelo próprio governo venezuelano, que faz isso raramente, quando faz, não divulga os dados para tentar cobrir a real situação da Venezuela. Diversas regiões venezuelanas estão a um passo de declarar emergência alimentar. Na Venezuela, 6 crianças morrem de fome por semana. Não há remédios para doenças como tuberculose, malária e diabetes, entre outras. O primeiro passo é a fome generalizada, é a miséria. O segundo passo é a violência em massa motivada pela falta de comida, motivada pela miséria. O terceiro passo vai ser um conflito entre os pró e contra Nicolás Maduro, resultando em uma guerra civil. Recentemente, alguns líderes políticos aqui do nosso país se posicionou afirmando que o Brasil não iria permitir uma intervenção internacional na Venezuela, como se o Brasil tivesse todo esse poder nas mãos. Mas aqui, vamos imaginar um cenário alternativo. O Brasil poderia invadir a Venezuela para derrubar o governo de Nicolás Maduro, caso fosse necessário? Eu trouxe algumas informações que provavelmente vai responder algumas dúvidas que você tem aí do outro lado. Tudo que envolve o cenário mundial tem que passar pela mesa redonda da Organização das Nações Unidas, em específico, pela mesa redonda do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil, como qualquer outro país da América do Sul ou qualquer outro país do Mercosul, poderia chegar até o Conselho de Segurança da ONU e solicitar medidas para que estabilizasse a situação na Venezuela. Essas medidas poderiam ser tomadas de uma forma bilateral ou unilateral, como sanções econômicas, embargo, bloqueio pacífico e o uso da força, que, em outras palavras, seria uma intervenção militar internacional na Venezuela. O Brasil, se tivesse a autorização do Conselho de Segurança da ONU, poderia sim invadir a Venezuela, Nicolás Maduro querendo ou não. Existe outro cenário em que o Brasil poderia invadir a Venezuela, mas antes temos que entender qual é o contexto da situação. Vamos lá. O governo de Nicolás Maduro tem muito mais traços ditatoriais do que democráticos. O governo de Nicolás Maduro instalou uma Assembleia Constituinte inconstitucional, ou seja, que vai contra a Constituição. Essa Assembleia Constituinte, instalada por Nicolás Maduro, tem plenos poderes. Nicolás Maduro perseguiu e barrou os 3 principais partidos opositores, perseguiu prefeitos, deputados e diversos políticos de oposição. Atitude clássica de uma ditadura. Olha a situação. A Assembleia Nacional da Venezuela, onde 2/3 era contra o governo de Nicolás Maduro, foi barrada inconstitucionalmente por uma Suprema Corte nomeada inconstitucionalmente. Fora os protestos contra Nicolás Maduro, que foram de uma maneira extremamente violenta, reprimida pelos militares pró-Maduro. Os juízes da Suprema Corte, eleitos em julho do ano passado pela mesma Assembleia Nacional, hoje estão exilados, ou seja, na Venezuela está tudo errado.
Mas vamos imaginar um cenário onde o Brasil poderia invadir sim a Venezuela sem necessariamente a intervenção da Organização das Nações Unidas. Se a Assembleia Nacional lá atrás tivesse conseguido barrar Nicolás Maduro e todo o seu governo e em seguida indicar constitucionalmente um novo governo, nós teríamos um cenário na Venezuela onde provavelmente os rebeldes pró-Maduro iriam confrontar o novo governo constitucional, ou seja, isso iria resultar em uma guerra civil. Só que esse novo governo da Venezuela poderia simplesmente solicitar a ajuda de uma coalizão de países sul-americanos ou somente da ajuda do Brasil. E isso porque, de acordo com o direito internacional, esta possível coalizão ou Brasil seria convidado pelo próprio governo legítimo que eventualmente estaria buscando apoio para poder cumprir com a Constituição da Venezuela. Dessa forma, o Brasil seria convidado pelo próprio governo venezuelano. Isso poderia resultar em uma invasão por parte do Brasil sem necessariamente a intervenção da Organização das Nações Unidas. Essa seria as duas maneiras em que o Brasil poderia invadir a Venezuela, pelo menos as duas maneiras que eu encontrei. Se você sabe de outra forma ou se eu cometi algum equívoco, por favor, comente aqui embaixo nos comentários. Espero que eu tenha respondido as dúvidas de vocês e fiquem atentos, pois muitos vídeos em relação à Venezuela eu irei trazer aqui para o canal. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube. Galera, só passando aqui para avisar que eu voltei a postar vídeo lá no meu outro canal aqui no YouTube. E para você assistir o meu vídeo novo que eu falei sobre essa questão do Exército Brasileiro, dos soldados do Exército Brasileiro revistando as crianças, basta clicar nesse link aqui do lado. Valeu!